Olá pessoal, estamos junto aqui, vamos fazer aquela revisão tranquila para Ubajara, tá? Você já recebeu aí o material, estamos na véspera, né, do concurso, mas ainda é válido, dá tempo para estudar, dá tempo para revisar alguns pontos, tá? Pronto pessoal, vamos lá, vocês receberam esse material no grupo, então fica fácil para vocês acompanharem, vocês já responderam, se vocês vão analisar esse vídeo, aqui é a resolução, tá? Então responde as questões, depois vem aqui pro vídeo pra gente corrigir juntos, tá bom, gente? Como são muitas informações e minha cabeça ela é muito dividida em muitos concursos, então eu peço para vocês a compreensão se eu trocar o nome da cidade em algum momento, entenda, é Ubajara, tá? É porque são muitos municípios que eu vou trabalhando aqui com os alunos e às vezes minha cabeça dá uma embaralhada, mas vamos lá, vamos falar sobre Ubajara, tá bom, pessoal? Então, a primeira questão ele diz o seguinte: analise os seguintes itens referentes a território e população do município de Ubajara. Eu já trabalhei isso com vocês, mas aqui a gente vai continuar falando sobre alguns aspectos que são importantes, tá? E no primeiro item ele diz assim: o município de Ubajara, no estado do Ceará, é limitado pelos municípios de Coreaú, Freixeirinha, Ibiapina, Mucambo, Tianguá, e além de fazer fronteira com o estado do Piauí. Pessoal, às vezes até mesmo o pessoal lá de Uruoca, às vezes vem conversar comigo perguntando assim: mas professor, Uruoca é limítrofe de Tianguá, eu não entendi, não é, tal. Pessoal, houve muitas mudanças em relação aos municípios limítrofes do Ceará. Primeiro conceito aqui que eu tenho que explicar para vocês: município que faz divisa não significa necessariamente que é municípios limítrofes, tá? Principalmente porque essa região da Ibiapina, ela tem muitas regiões fronteiriças que tem disputas de território, então vocês têm que ficar atento a essas coisas. A nomenclatura aqui é muito importante. Quando ele está perguntando sobre municípios limítrofes, ele está falando sobre o conceito de município e não de divisão territorial. Então aqui a informação correta é essa: é Coreaú, Freixeirinha, Ibiapina, Mucambo, Tianguá e o estado do Piauí, tá bom? Então essas são as informações aqui corretas para este item, para o nosso primeiro item, tá bom, pessoal? Fique atento a esses detalhes. Eu peço que vocês tenham muito cuidado, pessoal, porque às vezes muita gente passa informações aleatórias e não tem uma fonte. As nossas fontes aqui é o APCE, né, que é também um dos órgãos que faz esse levantamento sobre os municípios, o anuário, o IBGE, então são órgãos oficiais, então eu sempre trabalho com informações que têm um contexto, tá bom? Então, 2. O município de Ubajara está localizado na microrregião da Ibiapaba, do estado do Ceará. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Microrregião. Esse conceito a gente já trabalhou aqui. Eu só voltei porque algumas... quando eles vão localizar o município dentro dessa referência de dados, eles trazem a informação da microrregião. Então, eu coloquei aqui para a gente poder relembrar, tá? Até mesmo para compor a questão, para que você possa testar seus conhecimentos sobre microrregião. Mas lembrando que a primeira revisão eu falei sobre os conceitos de microrregião, mesorregião e região intermediária e imediata. Aqui está tudo certo, pessoal. No terceiro ele diz assim: o Bajara abriga o Parque Nacional de Bajara, uma unidade de conservação federal. Olha só, pessoal, conservação federal, tá? Conservação federal, é muito importante pegar esse elemento. Conhecido por sua biodiversidade, cavernas e belas paisagens naturais. Lá no cronograma, no conteúdo programático, ele dá ênfase muito a essa questão ambiental. Tá? Então a gente vai analisar aqui que é uma conservação federal, perdão. E o quarto, ele diz assim: o gentílico de Ubajara é ubajariano, usado para denominar os habitantes do município. E aqui temos o primeiro equívoco, tá, pessoal? Por quê? O gentílico de Ubajara é ubajaraense e é usado para denominar os habitantes do município. Portanto, esse item aqui de número 4 está equivocado, está errado, tá bom, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui nossa revisão relâmpago, porque você precisa já se preparar para fazer o concurso. E no quinto item ele diz o seguinte: o aniversário de Ubajara é comemorado no dia 24 de agosto, data de sua fundação em 1915, tá? Então o gabarito correto para a nossa primeira questão é a letra D, tá? 1, 2, 3 e 5 estão corretas, tá, pessoal? Então gabarita aí a letra D. Vamos para a segunda questão, pessoal, sem perder tempo.
Analise os seguintes itens referentes ao histórico do município de Ubajara, Ceará, e assinale a alternativa correta. Pessoal, a parte histórica, a gente não precisa ter muita firula, não precisa reinventar e nem inventar muita coisa. O atual município de Ubajara, ele era habitado primitivamente pelos índios tabajaras, tá? É relevante essa informação. A primeira penetração ela foi feita por volta de 1604 pelo Pero Coelho de Souza, que tentou conquistar as terras que eram consideradas férteis da Serra de Ibiapaba, auxiliado pelos jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira. E aí ele promoveu ali o que foi a ideia, né, que naquele momento, naquele contexto, eles acreditavam que era a pacificação dos indígenas e o desenvolvimento das aldeias que começavam ali a proliferar às margens do arroio Arabê, tá? Então, Arabê aqui também é um outro dado importante. A obra dos jesuítas ela foi interrompida, no entanto, o padre Francisco Pinto, ele teve ali várias cerimônias religiosas naquela região, e ali em 11 de janeiro de 1608, no local onde hoje se ergue a cidade de Ubajara, teve vários eventos religiosos. Um outro ponto é que em 1877, acossados ali pela seca e pela falta de oportunidade para sobrevivência, para a agricultura familiar, as famílias ali de Bartolomeu Fernandes do Rego, Manuel Luiz Pereira, Manuel Soares e Silva e Francisco Soares e Silva, eles emigraram das zonas atingidas pela seca, né, instalando-se no sítio Buriti, Pitanga e Pavuna. Pega esses elementos, essas informações. Eu não coloquei na questão, gente, mas está lá na apostila. Faz um apanhado dessa parte histórica e esses nomes, porque são muitos nomes. Se eu fosse fazer uma questão, eu ia pegar esses nomes, porque isso causa confusão na cabeça. Então, as pessoas elas têm que decorar isso. E aí, quando a Grande Seca atingiu, né, eles deslocaram-se para o sul de uma lagoa, denominada ali de Lagoa do Jacaré, e ali organizando ali o que se chamou, né, o primitivo nome do município de Jacaré. Né? O núcleo foi se desenvolvendo até que em 1884 teve um incêndio, destruiu tudo, e aí obrigou novamente os moradores a passarem as terras do lado oposto da lagoa, e aí eles tiveram que reconstruir o povoado. Ponto importante, 1886 foi erguida a capela de honra de São José, em terras doadas ali pelo benemérito cidadãos José Rufino Pereira, José Lopes Freire, e o Joaquim Mulato, tá? Capela de São José, então ela foi sagrada ali no ano por esse vigário, né? Pelo vigário Padre Manuel Lima de Araújo, da freguesia ali de São Pedro de Ibiapina. E temos aqui para finalizar em 1915, por força da lei 1279, de 24 de agosto, grava essa lei, tá? É essencial, quem sabe é um dos elementos mais importantes sobre o município, é a época, é a lei da fundação do município, tá? E aí a Assembleia Legislativa do Ceará conseguiu o município, estabeleceu o município como autônomo, né? Uma autonomia administrativa, passando a dominasse o Ubajara, tá, pessoal? Então, para o item em questão aqui, vamos analisar essa parte histórica. O primeiro item, trouxe para vocês que houve também muita gente perguntando, né, sobre o nome do município, né, pessoal? Assim, eu não há como cravar qual é o nome, a origem do nome. Então, eu fiz um levantamento de todas as possibilidades que surgiram, né? Eu fui atrás das fontes, e aí eu tenho duas fontes aqui. Uma que é uma explicação do Senhor da Canoa, segundo o Dr. Joaquim Fontinelli. Ele cria esse conceito ligado à lenda local, né? E tem um outro conceito que é utilizado pelo IBGE, pelo Anuário do Ceará, que é Senhor da Flecha. Então, eu tenho esses dois nomes. O que você tem que fazer? Ele tem que dar no enunciado, ele tem que dar a referência da origem, né, do nome. Não tem como ele só dizer assim, se ele fizer isso, cabe recurso. Qual é a origem do nome Ubajara? Porque é muito abrangente. Tem que ter um ponto de referência. Ou foi o Dr. Joaquim Fontinelli, ou foi o Anuário do Ceará, ou o IBGE, né? Mas ambos, a origem é tupi, né? Ambas as versões, elas destacam sua riqueza cultural e histórica, tá bom? Então, aqui, o primeiro item da segunda questão tá ok. 2. O atual município de Ubajara era originalmente habitado pelos índios Tremembés. Essa questão está errada, porque, como analisamos lá na questão histórica,
O atual município de Ubajara era originalmente habitado pelos indígenas Tabajaras, tá? Então aqui a 2 está errada. A primeira está correta, vamos analisar a terceira. A primeira penetração de Ubajara ocorreu em 1604, liderada por Pero Coelho de Souza, que buscava conquistar as terras férteis da Serra de Ibiapaba, com o apoio dos jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira. Ele pacificou os indígenas e desenvolveu aldeias às margens do arroio Arabê. No entanto, a missão jesuíta foi interrompida em 11 de janeiro de 1608, quando o padre Francisco Pinto foi assassinado pelos índios Tocarijus durante uma cerimônia religiosa. Também está correto, pessoal. E no quarto tópico ele diz assim: em 1886 foi erguida a capela em honra de São José, em terras doadas por José Rufino Pereira, José Lopes Freire e Joaquim Mulato, em 26 de janeiro de 1883. A capela foi sagrada no ano seguinte pelo primeiro vigário, Padre Manuel Lima de Araújo, pertencendo à freguesia de São Pedro de Ibiapima durante muitos anos. Correto, tá, pessoal? Então, aqui temos a nossa segunda questão. Só temos um item errado, né, pessoal? Então, temos só o item B aqui, que está correta, né? 1, 3 e 4, porque a segunda questão está errada aqui, o segundo item, perdão, que eles chamam de Tremembés, e na verdade não são os Tremembés, são os indígenas Tabajaras. Agora, vamos entrar aqui num vórtex de temporalidade, a gente vai viajar agora em muitos elementos sobre o município, e eu vou ser direto aqui, rápido para você, tá, gente? Então vamos lá. Terceira questão diz assim: qual foi a maior quantidade produzida? Pessoal, maior quantidade produzida é diferente, vocês têm que pegar esses elementos, tá? Eu falo que muita gente aí cai nas questões porque existe lá no IBGE quantidade produzida e valor da produção. São duas coisas distintas, tá? E aqui ele está perguntando a quantidade produzida. Então, quando ele está falando de quantidade produzida na pecuária de Ubajara, em 2023, os dados que ele aloca lá no IBGE, o mais atualizado em 2023, ele coloca aí tilápia, mel de abelha, ovos, leite de vaca e bovino. E a nossa terceira questão aí, pessoal, é o leite de vaca, tá? Então, o leite de vaca aí é o terceiro, a letra D, né? Porque a maior quantidade produzida em Ubajara em 2023 foi de leite de vaca, totalizando ali muitos litros ali, né? Mais é que eu pegar aqui as informações, eu vou colocar para vocês lá no grupo, tá? Esses comentários, mas aqui é o leite de vaca, tá? Então, temos a produção leiteira na pecuária local muito importante, enquanto a produção de tilápia e mel de abelha foi significativamente menor. Os dados sobre a produção de ovos não foram especificados, né, nesse censo aqui de 2023. E o efetivo de galinha, é provável que a produção também seja expressiva, mas ainda não atinge a quantidade de produção que é do leite de vaca, tá, pessoal? Então, aqui é a quantidade produzida, tá, pessoal? Então, fiquem atentos, porque há uma diferença sobre isso. Quarta questão, tá, pessoal? Quarta questão, diz assim: com base nos dados do censo de 2022, lembrando, o censo demográfico ele acontece de 10 em 10 anos. O penúltimo foi de 2010 e o último foi em 2022 por causa da pandemia. Qual é a informação correta sobre a população de Ubajara, tá? Assim, essas questões aqui, elas voltam e meio caem nos concursos, tá? Então, assim, aqui a alternativa correta para a quarta questão é a letra C, porque ele vai colocar as seguintes informações aí, ó. Primeiro, qual é a alternativa correta? É a letra C, que confirma a densidade demográfica, que é de 77,34 habitantes por quilômetro quadrado. Essas demais alternativas aqui apresentam as informações incorretas. A população total é de 32.767, isso em 2022, tá, pessoal? E não 30 mil, como aqui está adicionado no item. O total de mulheres é de 16.576 e é maior que o de homens, que é de 16.191. E a proporção de mulheres em relação ao total é de aproximadamente 50,6% e não 49,4%. E isso ressalta a importância de compreender a questão da demografia local para as políticas públicas e também planejamento. Portanto, a quarta questão, o gabarito é C, tá? A densidade demográfica é de 77,34
1.34 habitantes por quilômetro quadrado. Eu vou adicionar esse gabarito no grupo, tá, pessoal? Vamos para a quinta questão. Como eu falei para vocês, a gente vai ser aqui direto, o máximo possível. A quinta questão fala sobre religiosidade, né? Ele diz assim: qual das afirmações a seguir é verdadeira sobre a paróquia de Ubajara? Vamos lá, gente. Na quinta questão, a resposta correta é a letra C. A paróquia de Ubajara foi criada em 1934. A alternativa correta, né, que confirma que a paróquia foi criada em 1934. As demais opções estão incorretas. A paróquia não foi criada em 1940. O paróquio atual é o Padre Carlos Alberto Pereira Magalhães. E não há informações sobre esses outros elementos aqui, esses outros paróquios, tá? Então, a informação correta para a quinta questão é a letra C. A paróquia de Ubajara foi criada em 1934. Vamos para a sexta questão, pessoal. Sei que você está aí na rapidinho. Vamos lá para a sexta questão sem perder tempo. Qual das afirmações abaixo é verdadeira sobre a altitude e o clima de Ubajara, tá, pessoal? Também questão-chave importante quando a gente vai falar sobre clima e altitude, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A resposta correta para a sexta questão é a letra C. A altitude de Ubajara é de 847,5 metros, ok? Tá? Esses elementos, pessoal, tudo isso aqui são informações que são construídas ali tanto no anuário como no IBGE, tá? Então, confirma a altitude de Ubajara de 847,5 metros. As demais opções estão incorretas porque o Ubajara não está a 500 metros de altitude, possui um clima variado e não é exclusivamente tropical úmido. E definitivamente não tem um clima frio, tá? Então, assim, quando você vai pegar a questão do clima de Ubajara, professor, tropical quente semiárido brando, tropical quente subúmido e tropical quente úmido. Pode ser que no concurso ele só coloque assim, clima tropical, equatorial, montanha, tal. Mas se ele for pedir todas as variações, é tropical quente semiárido brando, tropical quente subúmido e tropical quente úmido. Pessoal, tem que gravar isso na mente de vocês, tá? Não adianta. O concurso ele tá aí para eliminar alguns e aprovar outros. Então, preste atenção nesses elementos. Lá na apostila eu deixei isso tudo bem organizado para vocês. Tá bom? Então, vamos lá aqui, pessoal. A sexta questão, portanto, a resposta é a letra A, tá? Vamos para a sétima questão? Vamos lá nesse sábado lindo e maravilhoso. Qual das alternativas abaixo é correta sobre o relevo de Ubajara? Vamos lá, pessoal. Qual dessas alternativas? O gabarito é a letra B. O Ubajara está localizado no Planalto da Ibiapaba. Você não pode errar, principalmente porque você vai fazer parte da administração desse município e você tem que entender que um dos maiores valores culturais, ambientais é o Planalto da Ibiapaba. Eterna disputa entre Piauí e Ceará, né? Tem um vídeo aqui que fala sobre as regiões de litígio entre o Piauí e Ceará e é um dos vídeos mais acessados e que mais gera discussão entre os alunos e as pessoas que visitam. Então, a alternativa correta é a letra B, que confirma que o Ubajara está situado no Planalto da Ibiapaba. As demais opções estão incorretas, pois o relevo da região é acidentado e montanhoso, não sendo plano ou de planície, tá? Essas características geográficas têm um impacto significativo nas condições climáticas, na qual a gente respondeu na última questão, e também nas atividades econômicas locais, tá, pessoal? Vamos para a oitava? Vamos lá para a oitava. Se você está se preparando, diz assim, gente, ó. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a vegetação de Ubajara? Falei para vocês que essa revisão ia ser direta? Pois vamos lá. Então, a resposta correta para a oitava questão é que Ubajara possui carrasco e diferentes tipos de florestas, incluindo a caatinga arbórea, tá? Então, letra B. Galera, inclui carrasco e várias florestas. As demais opções estão incorretas, pois elas não refletem a realidade da vegetação local. É rica, né, e variada, e aí você tem a presença da caatinga arbórea e outros tipos de florestas. Então, aqui, a oitava questão é a resposta B,
Tá bom, pessoal? Então, B aqui, o Ubajara possui carrasco, diferentes tipos de floresta, incluindo caatinga arbórea. Gente, eu tô indo seguindo as informações oficiais, tá? Não tô nem variando nem para um lado nem para outro, porque assim fica mais fácil a gente contestar a banca se ela acabar seguindo um outro caminho, tá bom? Vamos para a nona questão, são 15 questões, então vamos lá para a nona questão. A nona questão diz assim: qual das afirmações abaixo é verdadeira sobre a precipitação pluviométrica de Ubajara são os regimes das chuvas, tá, gente? Então a nona questão ele te pede essa informação e o gabarito é a letra B. O Ubajara registrou uma média de precipitação de 1.445,4 milímetros em 2023, tá bom, pessoal? As demais informações estão incorretas. A média ela não foi de 1.000 milímetros, não atingiu 2.500 milímetros, foi superior a 1.400 milímetros e houve registro de precipitação ao longo do ano. Então esses dados são importantes aqui para entender essas questões climáticas e a questão da vegetação. A gente está trabalhando agora. Então a nona questão você vai gabaritar a letra B. Vamos para a 10ª questão. Professor, você está rápido aí, cara, porque precisamos. Vocês estão se ocupando aí já de se organizar. Tem muita gente vai viajando, vai assistindo o vídeo no carro. Assiste o vídeo no carro, tá, pessoal? Se vocês, eu posso pedir uma coisa, vocês estão aqui nessa revisão. Essa revisão aqui é só para vocês do grupo. Eu não vou abrir essa revisão para todos lá no YouTube, então eu vou deixar exclusivo para o grupo. Vou pedir para que vocês me ajudem aí, tá? Vocês vão tirar uma foto estudando e marca o meu Instagram lá, Daniel Ren, tá? Se você não segue meu Instagram, eu vou colocar no grupo. Faz isso para mim, me ajuda a divulgar o meu trabalho, tá bom? Então aqui a gente sempre, eu vendo a apostila, mas eu falo assim, eu vendo o pacote completo. Eu não prometo para os meus alunos que eu vou entregar sempre revisão, mas a apostila sempre vem com esse bônus. A gente sempre tenta aqui organizar esse bônus. Então eu vou pedir para você fazer isso, tá? Faça isso. Eu sei que você tá viajando. Posta na viagem, tá viajando aí, ouvindo no carro, no ônibus. Manda aquela mensagem lá, todas as vibrações positivas para que vocês possam aí se dar bem, tá, pessoal? Então segue lá, Daniel Ren, lá no meu Instagram, tá aqui, ó, Daniel Ren, e marca, eu vou abrir lá para você poder marcar, para que a gente possa aí fazer essa corrente do bem aí para esse concurso de Ubajara, tá, pessoal? 10ª questão, a resposta correta para a 10ª questão, porque ele fala sobre bioma. E aqui eu já respondi na 9ª, então fica mais fácil para você responder. Que a 10ª é o bioma predominante é a caatinga, tá, pessoal? Então, as demais opções estão incorretas, não refletem a realidade da vegetação e do ambiente da região. Bioma é vegetação, é o ambiente da região, tá, pessoal? Tipos de vegetação é uma coisa. O bioma é tudo que envolve vegetação, relevo, é todo o ambiente da região, tá, pessoal? Então, a caatinga é um bioma adaptado ao clima semiárido, com flora e fauna específica, tá? Então, aqui a 10ª questão é a letra C, tá, pessoal? Então, vamos lá para a questão de número 11. Com base nas informações sobre o Ubajara, assinale a alternativa correta. Vamos para a questão de número 11, que diz o seguinte, pessoal. O gabarito é a letra D. O Ubajara é o 7º município mais populoso da pequena região, com aproximadamente 32,8 mil habitantes. Então, 7º município mais populoso da pequena região. As demais opções estão incorretas, porque o Ubajara não é o município mais populoso, o seu PIB não chega a 1 bilhão, a maior participação do PIB não é da indústria, a gente vai verificar já já, e a agropecuária representa 28,2% do PIB e não 19,4%, tá? Então, 11, o gabarito é D, tá, pessoal? D. Então, vamos para a 12ª aqui. O PIB da cidade é de cerca de 642 milhões, com as seguintes participações. E aqui, importante que o gabarito é a letra D. O PIB de Ubajara é de cerca de 642 milhões, sendo a agropecuária a maior contribuição, tá, pessoal? Então, vamos lá. As demais opções aqui, elas estão erradas. Por quê? A agropecuária não é a menor participação, tá? O PIB não é de 500 milhões, como vocês puderam notar aqui, a gente levantando. A maior participação não advém da administração pública e os serviços não representam a maior parte do PIB, tá bom? Então, a informação correta para a 12ª é a D. O PIB de Ubajara é de cerca de 642 milhões, sendo a agropecuária a maior contribuição.
Vamos para 3 aqui, né? Quase uma maratona, né, cara? Então vamos lá. Sobre o crescimento do PIB municipal de Ubajara entre 2006 e 2021, assinale a alternativa correta. A resposta correta é C. Nos últimos 5 anos, o crescimento do PIB foi de 60,6%, tá, pessoal? Então, confirma que nos últimos 5 anos, temos aí 60,6%. O município teve o segundo melhor desempenho. O crescimento nominal foi de 220,4% e não 150%. Não foi o primeiro melhor desempenho da região e não atingiu a 300% do crescimento. Tá? Então, 13 é o gabarito SC. Vamos para 14, é a penúltima questão. Diz assim sobre o Parque Nacional de Ubajara, assinale a alternativa correta. E aí a resposta, pessoal, é a letra C. Desde a reinauguração, o teleférico transportou 160 mil usuários até fevereiro de 2023. É uma atualidade, tá? Ele fala sobre a importância, né, da questão do turismo. O parque ele não recebeu mais de 300 mil visitantes. O teleférico teve impacto positivo. O parque não é o mais visitado do Brasil, como vocês podem notar. E não há informações sobre uma queda do número de visitantes em relação ao ano anterior. Então aqui temos o gabarito, a letra C. E a nossa última questão também, falando sobre atualidades, tá? E é um complexo fotovoltaico de Tianguá, que também está dentro do território de Ubajara. E aí, essa 15, a resposta é a letra C. A empresa alternativa correta é a letra C, que confirma que a Fótons de São Patrício Energias Renováveis, do grupo Casa dos Ventos, é a responsável pelo complexo fotovoltaico Tianguá. E as demais opções estão incorretas. O complexo ocupará ali 508 hectares, terá capacidade de 250 megawatts e o investimento total estimado ali é de cerca de 897 milhões de reais. A audiência pública está programada ali foi realizada, né, recentemente. E aí o complexo está situado nos municípios de Tianguá e Ubajara, tá, pessoal? Esse complexo é nos 2 municípios. Então é importante para os 2 municípios, tá, pessoal? Ufa, foram aí 15 questões, tá? Então eu vou pedir para você, pessoal, tá estudando, tira a foto aí da tela do celular, do computador, marca aí o nosso Instagram, Conhecimentos Locais, é com o professor Daniel René. Pensou em conhecimentos locais, cara? Vem aqui, cola aqui, é um valor acessível e um conteúdo que é bem trabalhado. Eu trabalho muito para levantar esses dados, junto aqui com todo mundo aqui nesse calor de Teresina, mas o estudo aqui é um estudo aqui que a gente leva muito a sério isso, tal. E vem com informações depois, quando você for aprovado, vem aqui, fala comigo também, tá? Eu fico muito feliz de receber o feedback de vocês, tá, gente? Mais uma vez, obrigado a todos que contribuíram, que participaram dessa jornada e fico à disposição. Surgiu outro concurso, tem conhecimentos locais? Cola comigo aí, cara. Vamos juntos aí e vamos atingir nossos objetivos e conquistar os nossos sonhos. Abraço, gente. Fiquem na tranquilidade.